Bom, vamos lá. A gente está, como eu falei, no período do Advento, esse tempo de expectativa, de preparação, que a gente olha para a primeira vinda de Jesus, a primeira vinda do Messias, com esperanças, expectativas da sua segunda vinda, do seu segundo retorno, porque quando o Rei vem, quando o Messias vem, tudo muda. Então, por isso que a nossa série se chama Quando Tudo Muda, porque diante do Rei, diante da presença desse Rei que vem, todas as coisas são transformadas, elas são renovadas. E é isso. E a gente está olhando para o profeta Isaías. Por quê? Porque Isaías foi um dos profetas que mais falou sobre a vinda do Messias, lá no Antigo Testamento. Na semana passada a gente olhou para Isaías 11. E só para lembrar rapidinho, a gente falou sobre como Isaías, diante de uma situação ali calamitosa, ele lança uma visão e uma profecia de como que Deus muitas vezes surpreende a gente, começando com uma coisa muito pequenininha, mas que o resultado seria enorme. Então esse rei que vem, esse Messias que vem, ele vem de uma maneira humilde, ele vem como um pequeno broto, que nasce de uma árvore cortada, como uma vida brotando ali de um lugar que parecia que só tinha morte. Mas é assim que Deus trabalha, com pequenos começos humildes, que um dia se tornam coisas grandiosas, quando a glória do Senhor cobrir toda a terra como as águas cobrem o mar. Hoje a gente vai olhar para esse outro texto de Isaías, que retrata um outro momento da história do povo de Deus. Então deixa eu só explicar para vocês antes da gente ler. O livro do profeta Isaías, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 39. Tá? Se você ler todo o livro, você vai ver assim, do 1 ao 39, são só palavras de juízo. Isaías está falando com os contemporâneos dele. Eu falei isso na semana passada, depois você pode escutar. A realidade que o povo vivia era uma realidade que o povo tinha se afastado muito de Deus. E isso tinha gerado uma série de maldade no meio do povo, de perversidade no meio do povo, inclusive com reflexos sociais. Os pobres eram muito oprimidos. E Deus olha para essa situação e fala assim, ou vocês mudam ou eu vou castigar vocês. Então, do 1 ao 39 é Deus avisando o povo. Eles estão lá no século 6 antes de Jesus. Quando muda para o capítulo 40, o tom muda. E aí Isaías começa a falar assim com o povo como se eles já estivessem no cativeiro. Esse povo ele não se arrependeu. E aí Isaías fala, já que vocês não se arrependeram, vocês vão para o exílio. E aí ele começa a falar com as pessoas que já estão nesse exílio. Então, do capítulo 40 ao 55, Isaías se dirige a esse povo que está exilado. Depois eu vou explicar para vocês certinho o que é o exílio, E é nesse trecho também que começam a vir as promessas do servo sofredor. Quem é esse servo sofredor? É uma figura meio enigmática, que depois a gente vai entender que é Jesus, Mas é esse servo que parece que é o próprio povo de Israel, que sofre, que é castigado, que é punido, para que os pecados sejam perdoados. Aí do capítulo 56 ao 66, Isaías começa a falar, meio que mistura assim tudo. E ele começa a falar sobre todos os tempos, E começa a falar muito do fim dos tempos. Então, inclusive, ele fala do novo céu e da nova terra nesse trecho. Então é como se ele desse um salto, assim, lá para o final da história. Tá bom? Então, o texto que a gente vai meditar hoje está no comecinho dessa segunda parte, capítulo 40. Então, o contexto é o exílio. E o que foi o exílio? Como eu falei, Deus estava avisando, se vocês não mudarem, eu vou... O castigo final, vocês vão para o exílio. O que é o exílio? Os babilônicos vieram, conquistaram Jerusalém e levaram grande parte do povo para a Babilônia. Então eles se tornaram escravos, eles foram deportados para a Babilônia. Lá eles tiveram que servir como escravos. Os poucos que ficaram na terra, principalmente as pessoas mais pobres, estavam numa terra devastada, enfrentando muita fome, muita miséria, E os nobres e as pessoas que eram artífices, que eram artesãos, que sabiam fazer alguma coisa, foram todos para a Babilônia. Então esse foi o castigo. E lá eles ficaram por 70 anos. Acontece que, para a nossa fé cristã, essa ideia de exílio, ela é essencial. Por quê? Porque o cristianismo ele ressignifica esse conceito. E aí ele expande o significado para além da geografia e da política, como é o caso aqui do exílio babilônico. Então, quando depois o povo de Deus, a partir de Jesus já, olha para essa figura do exílio, entende uma realidade espiritual. Então, Hebreus, por exemplo, fala que
Os cristãos são como estrangeiros e peregrinos numa terra estranha. O povo olha, né, para a situação que eles vivem, a igreja, e fala assim, cara, nós somos como o povo que está no exílio. Nossa situação desse mundo é como se a gente estivesse nessa terra do exílio. Então nós somos forasteiros, somos como Abraão, né, que sai da terra dele e vai para uma outra terra. E aí lá em Hebreus 11, por exemplo, 10, vai falar que a gente aguarda a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus, a cidade que permanece para sempre. Por quê? Porque nessa terra somos apenas peregrinos. Então, o exílio vira essa metáfora de uma condição espiritual, né? A gente está nesse mundo, mas esse mundo não é só nossa terra permanente, a gente está de passagem. Mais tarde vem Santo Agostinho, e ele amplia um pouquinho mais ainda essa ideia quando ele escreve A Cidade de Deus. Então, nesse livro, ele fala que a gente tem uma dupla cidadania. Nós somos, ao mesmo tempo, cidadãos da cidade dos homens, esse mundo que a gente vive, só que, ao mesmo tempo, nós somos cidadãos da cidade de Deus. Cidade onde reina a justiça, onde reina a paz, onde reina, né, tudo perfeito. Então, a gente deve viver na cidade dos homens como pessoas que têm a sua cidadania na cidade de Deus. Isso torna a gente um povo diferente, um novo tipo, né, de pessoas. Então, com tudo isso em mente, eu quero convidar você a gente ler Isaías 40, de 1 a 11. Vamos ler então esse texto? Isaías 40, de 1 a 11. Carlos, você pode fazer essa leitura para a gente? Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida, eu peço que o Senhor fale conosco, Deus. Ilumine nossa mente, nosso coração. Tire de nós, ó Deus, toda a canseira, toda a distração, meu Pai, para que possamos ouvir a tua voz essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava estudando essa passagem, eu percebi que tem um grupo de palavras que se repete muitas vezes. Isso é o que a gente chama de campo semântico. Então, se você olhar de novo o texto, você vai ver que várias vezes aparece mensagem, anúncio, falar, voz, proclamação, boca, boas novas. Certo? Esse é o campo semântico. Então, pensando nisso, eu queria falar com vocês hoje sobre 4 vozes de Deus que têm o poder de nos libertar do exílio. Deus usa vozes para falar com a gente, para libertar a gente dos nossos exílios, das nossas escravidões. E a primeira voz é a voz de consolo, verso 1 e 2. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A primeira voz é uma voz de consolo. Por quê? Porque para serem libertadas do exílio, as pessoas precisam ser consoladas. Sabe por quê? Porque lembra que o povo foi para o exílio foi a consequência, né,
do pecado deles. Eles tinham pecado e por isso eles estavam no exílio, né? Por isso eles foram mandados para fora do país. Mas agora o castigo já foi cumprido. Eles precisavam ouvir essa voz que dizia que eles estavam perdoados. Porque senão a gente sai do exílio, mas o exílio não sai de dentro da gente. É interessante que quando os judeus saíram do exílio, eles estavam geograficamente, né, fora da escravidão, eles voltaram para a terra deles, mas mesmo na terra deles, outros povos, outras nações, nações estrangeiras, dominavam sobre eles. Então primeiro foram os babilônicos, depois os persas, depois os gregos, depois os romanos. Isso fez eles terem uma sensação de que, embora eles tivessem saído do exílio, eles continuavam no exílio. Porque eles ainda estavam obedecendo outros povos estavam dominando eles. Então é como se eles tivessem saído do exílio, mas o exílio não tivesse saído de dentro deles. Nisso, alguns rabinos descobrem um texto de Daniel 9. Daniel 9, 24 fala assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. A gente leu esse texto na confissão de pecados. Daniel faz uma confissão diante de Deus. E aí diz que aparece para Daniel o arcanjo Gabriel e explica para ele, fala para ele que, olha, Deus ouviu tua oração. E depois de 70 semanas, né, todos os pecados vão ser perdoados. O N.T. Wright, que é um teólogo, ele explica para a gente que quando esse anjo aparece para Daniel, lá no hebraico está escrito, não fala 70 semanas. Em hebraico está escrito assim, são 70 vezes 7 tempos. 70 vezes 7 tempos. E aí alguns rabinos interpretaram esses tempos como anos. Então eles fizeram a conta, 490 anos. Certo? 70 vezes 7, 490 anos. Então, o que eles começaram a perceber? Que a profecia de Daniel, que falava que os pecados seriam perdoados e completamente apagados, viria só depois de 490 anos. Então, quando Jesus nasce, ele vem exatamente no momento do cumprimento dessa profecia. E Jesus sabe disso, que ele estava vivendo esse momento do cumprimento dessa profecia. E aí a gente tem que se perguntar, se Jesus é o cumprimento dessa profecia de Daniel, que fala que o exílio só vai chegar ao fim depois de 490 anos, como é que Jesus cumpre isso? O texto de Isaías fala para a gente que Jerusalém já recebeu em dobro das mãos do Senhor, certo? O que ela recebeu em dobro? Você percebeu que o texto não fala o que recebeu em dobro? Algumas Bíblias traduziram como receberam castigo em dobro. Só que nenhum lugar da Bíblia fala que Deus castiga a gente em dobro. Então a gente tem que olhar com um pouquinho mais de profundidade para perceber o seguinte, tem um dicionário hebraico que fala que essa palavra em dobro ela é extremamente rara, só aparece 3 vezes na Bíblia. 2 vezes em Jó e essa vez aqui em Isaías. Só que o conceito por detrás dessa palavra em dobro é duplicar. E aí o dicionário hebraico fala assim para a gente. Na cultura hebraica antiga, o conceito de duplicação era significativo em vários contextos, incluindo práticas legais, econômicas e rituais. A duplicação poderia implicar uma forma de restituição ou compensação, como visto nas leis da Torá, onde um ladrão pode ser obrigado a pagar em dobro. Também aparecem descrições de riqueza e bênção, onde a abundância é expressa por meio da ideia da duplicação. Ou seja, quando fala que eles receberam em dobro, quer dizer que eles receberam de uma maneira abundante. Mas o que eles receberam de maneira abundante? Não foi castigo, foi perdão de Deus. O perdão veio de maneira abundante. Por quê? Porque onde abundou o pecado, Paulo vai dizer, superabundou a graça de Deus. Então por isso que vem Isaías e fala assim, consolem o povo. Falem para o povo, cara, Deus já perdoou o pecado de vocês. Já está tudo perdoado, as iniquidades já foram lavadas. E sabe por que isso é tão importante para a gente? Porque o Dr. Martyn Lloyd-Jones,
ele fala que ele começou a perceber que os cristãos, aparentemente, ele tem uma sensação, ele não fez nenhuma pesquisa, mas ele tem uma sensação que muitas vezes os cristãos são mais ansiosos e depressivos do que os não cristãos. Ele começou a perceber uma tendência nas pessoas. E aí ele foi, sabe, assim, meio que investigar o porquê disso. Sabe o que ele descobriu na investigação dele? Ele percebe que, embora os cristãos acreditem que Deus perdoa a gente, e agora a gente não é mais condenado, nós fomos libertos, né, do inferno, a gente pode ter a garantia de que a gente vai estar com Deus, né, na eternidade. Só que a gente acredita nisso, mas a gente não acredita que o perdão de Deus é o suficiente para a gente poder viver a nossa vida. É como se dependesse do nosso desempenho, viver uma vida boa e garantir essa salvação que Deus já conquistou para a gente. Então o que isso faz? Isso gera nas pessoas essa depressão e essa ansiedade. Tá, Deus me perdoou, mas agora depende de mim continuar nesse caminho. E isso me faz ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva. Isso gera uma culpa muito grande. E aí vai gerar comportamento de autopunição, de autoflagelamento, né? Quantas vezes você deu uma mancada, você cometeu um deslize, você fez algo errado, e por conta da culpa, você não consegue parar de se martirizar? Então a gente tem que entender isso, que o perdão de Deus ele é em dobro para a gente. Deus não só salvou a gente para a eternidade. O perdão dele é o perdão dele que sustenta e garante a nossa vida, que a gente vai dar conta. Mesmo com os nossos deslizes, mesmo com as nossas, falhas, não depende da gente, entendeu? Completar isso. É a graça de Deus que sustenta a gente. Então a gente pode descansar nessa graça. E parar de viver essa vida, se autopunindo, se autoflagelando. Gente, isso é tão sério. Isso é tão sério. Ao longo dos anos, eu tenho atendido muitas pessoas que carregam uma culpa enorme, de coisas que fizeram. E aí, assim, até a pessoa, muitas vezes que a pessoa prejudicou, já perdoou. A pessoa fala assim, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. É para você que vem essa voz de consolo que diz: falem ao coração de Jerusalém. Eu queria que você trocasse Jerusalém pelo teu nome. Fale ao coração. Bota o teu nome no lugar. Fale ao coração do Felipe, fale ao coração da Flávia, fale ao coração do Wesley, da Raquel. Anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada, que você já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Você está livre do exílio. Essa é a voz de consolo. Agora, em segundo lugar, existe uma outra voz, a voz de arrependimento. Versos 3 a 5. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Na antiguidade, qualquer um que ouvisse esse versículo saberia do que o profeta está falando. Porque esse é o típico anúncio de um rei. Quando ele mandava que os arautos, anunciassem no reinado dele, que o rei ele iria para algum lugar. Então é como se fosse uma ordem real, para que as estradas fossem consertadas. Saiam e preparem um caminho. O rei vai passar. Então se tiver alguma ponte quebrada, tem que consertar. Se tivesse lá algum vale, lá algum desfiladeiro, tal, que precisa sinalizar alguma coisa, dá um jeito, arruma esse negócio. Porque o rei está vindo e ele precisa então que o caminho dele esteja pronto. E aí, como eu disse, Daniel vai falar para a gente que essa profecia se cumpre lá em Jesus. E aí é interessante porque tem um contemporâneo de Jesus, que é João Batista, que ele se apropria desse texto. E aí, quando João Batista, que é o primo de Jesus, ele começa a anunciar, a proclamar no deserto, os líderes religiosos falam para ele: cara, quem que é você? Você é o Messias? Ele fala: não, eu não sou o Messias. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor.
Ou seja, o anúncio de João Batista, e o que João Batista anunciava? Lá em Marcos vai falar para a gente. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Essa voz de João Batista é uma voz que conclamava todo mundo a se arrepender. Lucas dá mais detalhes para a gente. Lá em Lucas, as multidões falam para João: o que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também os publicanos chegavam para ser batizados e perguntavam a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados perguntaram: e nós o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o seu salário, o salário que vocês receberem. Ou seja, percebe que João Batista pega essa imagem, né, tipo do caminho sendo preparado para a vinda do rei, e aí ele traz para essa questão do arrependimento. As nossas obras, as nossas atitudes, elas precisam mudar. Então ele fala assim para os soldados: não sejam prepotentes, não sejam orgulhosos. Ou seja, a montanha do nosso orgulho, da nossa prepotência, ela tem que ser rebaixada. Ele fala para os publicanos, né, o que a gente tem que fazer? Ele fala assim: não cobra mais do que foi estipulado. Se você for parar para pensar, talvez assim, muitas vezes vamos pegar Zaqueu, por exemplo. Zaqueu era o chefe dos publicanos, né, que era esse grupo que cobrava os impostos. Lá fala que Zaqueu ele tinha uma baixa estatura, não é isso? E aí ele se torna um maioral. Eu acho muito interessante isso, porque é quase como se Zaqueu, sei lá, ele sendo esse cara baixo, né, fisicamente falando, e aí ele ocupa um lugar que naquela sociedade era considerada tipo uma pessoa baixa moralmente falando, ele precisa ser grande. Ele precisa, ser maior do que os outros. E aí ele vira o principal, né, o maioral dos publicanos. É quase uma compensação psíquica, né, por aquilo que faltava nele. Então é como se falasse assim: olha, em vez de você querer se erguer, né, tipo desse teu sentimento de inferioridade, dessa tua baixa autoestima, deixa que Deus faz isso com você. Deixa que Ele preencha o teu vazio. Deixa que Ele te eleve. Então prepara o teu caminho para o Senhor nesse sentido, né? E aí, a gente percebe também que essa linguagem de Deus atravessando o deserto, fazendo o caminho dele no deserto, e aí não importa se tem montanha, não importa se tem vale, cara, ele vai vir, ele vai passar. Lembra também a gente o êxodo do Egito. É a linguagem do êxodo essa. Deus faz um caminho dele. E detalhe, Deus faz o caminho dele até nós. Ou seja, não tem obstáculo na tua vida que pode te separar de Deus. Se Deus quiser te salvar, Ele vem e Ele arrebenta o que precisar ser arrebentado, Ele eleva o que precisar ser elevado para chegar até você, para te libertar. Ele está vindo. Então prepara o teu caminho. Essa é a voz do arrependimento. A terceira voz é a voz da sabedoria, versos 6 a 8. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Eu chamei essa terceira voz de sabedoria porque o tom dela me lembrou muito os escritos de sabedoria do Antigo Testamento. São os textos, por exemplo, de Eclesiastes, Provérbios, Jó, alguns dos Salmos. Essa literatura sapiencial é chamada, ela gosta muito de refletir sobre a fragilidade da vida humana. Então, constantemente, nós somos comparados a essa erva que seca, essa flor que murcha e cai. Nossa existência é transitória. Nossa história ela é passageira. Eu sei que isso soa estranho para a gente, principalmente por conta da nossa cultura, que é muito positiva, né? Eu tenho falado isso, né? A gente vive numa cultura de positividade muito grande. No entanto, essa perspectiva, ela não é pessimista. Por quê? Porque reconhecer a finitude humana liberta a gente de viver as ilusões da permanência. As coisas que a gente acha que vai durar para sempre. Sabe? E isso é libertador. Por quê? Porque você viver a partir de falsas ilusões de que você vai estar aqui para sempre, te bota dentro de uma prisão também. A Madonna uma vez deu uma entrevista, só o pastor de vocês traz Madonna, né?
o sermão. Madonna uma vez deu uma entrevista numa revista muito famosa nos Estados Unidos e ela falou assim: minha motivação na vida é o medo de ser medíocre. Minha motivação na vida é o medo de ser medíocre. Isso sempre me empurrou. Porque mesmo que eu tenha me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Alguém duvida que a Madonna é alguém? Só que ela tem que constantemente provar que ela continua sendo alguém. Meu esforço é contínuo. Embora eu tenha a consciência de que não sou ninguém, ainda assim preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca termina e provavelmente nunca terminará. Gente, isso é uma prisão. Você percebe? Isso é um exílio. Você tem que constantemente provar para a opinião alheia que, cara, você é e continua sendo bom. Tem um filme que parece que vai concorrer ao Oscar aí, não sei se estão falando muito. É A Substância, da Demi Moore. Alguém já viu? Eu não vi, mas me chamou muita atenção. Eu vi vários, eu fui dar uma pesquisada e tal. Porque é meio de terror, esse filme eu não curto muito. É o que eles chamam de body terror. Sabe? Tipo, quem já viu A Mosca? Lembra da Mosca? Filme dos anos 80, 90? Body terror é tipo assim, como é que fala? Acontece alguma coisa com a pessoa que o corpo da pessoa começa a mudar e tipo, dá aflição, assim, sabe? Porque começa a cair parte e tal. E qual que é a história do filme? A Demi Moore, ela é uma atriz de Hollywood que ganhou um Oscar no passado, só que ela está envelhecendo, então ela é uma mulher mais velha. E aí ela está diante dessa pressão de que ela precisa continuar provando que ela é alguém, só que ela está já uma mulher na casa dos, sei lá, 50, indo para os 60, que está a ponto de ser descartada, e aí acontece uma situação tal, X, que bota diante dela uma substância que possibilita que ela crie um clone dela mesma, só que mais jovem. Só que isso tem um preço muito alto para ela. E o filme se propõe a discutir isso. Até que ponto as pessoas estão dispostas a ir por conta da beleza? Até que ponto que as pessoas estão dispostas a ir para continuar provando que elas são alguém? Percebe a maluquice que é isso? Isso é um exílio, gente. Então essa palavra de sabedoria que fala, olha, proclame. Cara, nossa vida é passageira. Nossa vida é como a flor do campo. Uma hora vai acabar. É transitória. Só que isso é libertador. Por quê? Porque a gente pode descansar a gente pode abrir mão de depender dessa necessidade de construir a nossa vida na impermanência das nossas glórias e olhar para a glória de Deus que permanece para sempre. Isso liberta a gente. Então essa é a voz da sabedoria. A última voz é a voz da boa notícia, versos 9 a 11. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis, aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele vem a sua recompensa. Como pastor ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamenta ele guiará mansamente. O texto começa com algumas ordens no verso 9. Suba a um alto monte, levante a sua voz fortemente, não tenha medo, diga à cidade, eis aí está o seu Deus. Percebe que todas as vozes estão no imperativo? São ordens, são comandos, né? Essa sequência de comandos, ela cria uma atmosfera de algo que é imediato, algo que é urgente, que tem uma prioridade absoluta. É como se o mensageiro não pudesse perder nem por um segundo para poder proclamar essa boa notícia, essa boa nova, de que a chegada de Deus muda tudo. Ou seja, depois de anos de um aparente silêncio, desse exílio, desse sofrimento, o povo recebe a garantia de que Deus está presente, de que Deus está atuando, de que Deus vai salvar eles. E como é que Deus faz isso? É muito interessante que Isaías traz uma imagem que é uma imagem meio complexa, ela é meio ambivalente, ela é meio cheia de tem um aparente contraste nessa imagem. Porque o verso 10 fala de um rei poderoso,
que vem com força, que governa com força, que tem um braço forte ali para chegar, né, corrigindo tudo. Só que no versículo 11 fala que ele é um pastor gentil, que carrega no colo, se for preciso, os cordeirinhos. Esse paradoxo desse rei pastor, mais uma vez, mostra para a gente Jesus. Porque o jeito que Deus salva a gente, o jeito que Ele liberta a gente, só é possível a partir dessa figura complexa, essa figura enigmática. Vocês percebem que tem algumas religiões que elas falam muito de um Deus poderoso. Um Deus que derrota o mal e um Deus que derrota os seus inimigos. Então esse Deus forte, esse Deus que é justo, esse Deus que castiga. E outras religiões falam muito de um Deus que é só amoroso. Só. É esse Deus que acolhe, esse Deus que, sabe, que carrega no colo. Só que parece que, de alguma forma, ele meio que deixa impune também a maldade. Então, para a gente ter uma salvação plena, a gente precisa desse Deus que tem essas duas coisas. Ele precisa ser forte para combater o mal e ele precisa, ao mesmo tempo, ser amoroso para salvar a gente, senão a gente está lascado. Né? Se ele for só combater o mal, inclusive nós estamos lascados. Mas se ele for só, falar, não, está tudo perdoado, parece que a maldade também ela fica impune. Então você precisa desse Deus que é complexo, que tem essas duas coisas. Essa é uma notícia boa. O nosso rei, ele é ao mesmo tempo poderoso e ao mesmo tempo cuidadoso. Ele vem traçando o caminho dele e ninguém impede ele no caminho dele. E se preciso for, ele te carrega no colo para te levar de volta para casa. Se você não aguentar fazer essa jornada do exílio até a terra prometida, a palavra é, ele vai te carregar no colo. Porque ele te ama. Ele deu a vida dele por você. E ele quer você perto dele. Que essas vozes possam trazer libertação do exílio. Para você, sabe, respirar aliviado. E parar de ficar se punindo, parar de ficar se castigando, parar de se manter no exílio. Porque você já foi liberto. Deus já te resgatou. Descansa agora na salvação que Ele conquistou. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa palavra, Deus, que fala ao nosso coração, meu Pai, de uma salvação que a gente não dá conta de conquistar sozinho. Uma salvação que o Senhor conquistou para nós, ó Pai, uma libertação de um cativeiro, ó Pai, que a gente mesmo se meteu, ó Deus, por conta da nossa maldade, por conta da nossa desobediência. Mas o Senhor nos liberta, meu Pai. Que a gente possa descansar na Tua libertação, que a Tua voz, ó Pai de amor, possa trazer consolo para a gente nessa manhã, ó Deus. Possa nos lembrar, meu Pai, de que tudo foi perdoado, ó Deus. A gente pode parar de se punir, ó Deus. A gente pode parar de ficar se martirizando, meu Pai. Porque o Senhor já pagou o preço no nosso lugar, ó Deus. E em Cristo Jesus nós somos completamente perdoados, ó Pai. Que a Tua voz, ó Deus, possa trazer arrependimento, ó Deus, para que a gente não dê uma de malandro, meu Pai, confiando de que, já que fomos perdoados, agora a gente pode viver de qualquer jeito. Não, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, continuarmos, ó Pai, nessa salvação, meu Pai, nesse caminho, ó Deus, que nos leva à humildade, ó Deus. Para que o nosso caminho até o Senhor, ó Deus, possa ser retificado, ó Deus, para que ele possa ser corrigido, ó Pai, a cada passo que a gente der nessa jornada, ó Deus. E, ó Pai, que nós possamos ouvir também, ó Pai, além dessa voz de consolo, além dessa voz de arrependimento, ó Deus, essa voz de sabedoria, ó Pai, que nos lembra, ó Deus, que a nossa vida nesse mundo é passageira, meu Pai, mas que a Tua palavra não muda, Deus, a Tua palavra é eterna e ela permanece para sempre, ó Pai. E ela nos liberta, Deus, da prisão, da gente tentar viver pela nossa glória, ó Pai, da gente tentar viver pelas coisas passageiras, ó Pai. E, ó Deus, que assim a gente possa descansar na voz que traz boas notícias, ó Deus. Que em Ti fomos completamente perdoados, em Ti fomos completamente libertados, ó Deus. E agora a gente pode descansar, meu Pai. Estamos indo para casa. E o Senhor vai nos levar, ó Pai. Se for preciso, o Senhor vai nos carregar no colo. Abençoa o Teu povo, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus.
Amém.